Oi, adolescentes, como é que vocês estão? Nós chegamos hoje à nossa última lição da nossa revista. E aí é a lição 13, Jesus e os Salmos, as músicas cantadas por e para Jesus. Então, para a gente não ficar se alongando muito, né, porque o outro vídeo que a tia fez ficou enorme, vamos começar logo orando. Feche os seus olhos aí e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada, ó Deus, pelo teu cuidado. Senhor, muito obrigada porque o Senhor tem nos guardado e nos livrado de todo o mal. Senhor, te pedimos agora que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, através dessa lição, ó Deus, através da tua palavra. Fala aos nossos corações e nos modifica. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, a lição 13, ela tem como instrução básica o texto de Lucas 24, do 44 ao 48. E a gente vai ler. Lucas 24, do 44 ao 48. Lucas 24, do 44 ao 48. E aí diz o seguinte: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. E esse é o texto da instrução básica. E aí, como a gente está chegando ao final, né, dessa playlist dos Salmos, a gente fez um tour pelos Salmos e a gente descobriu, né, que os Salmos, ele é um instrumento que nos leva à adoração a Deus. Por meio dos salmos, dos cânticos que há nos salmos, podemos adorar ao Senhor também. E aí na nossa partida, diz que a gente não pode terminar de estudar o livro, esse livro da Bíblia tão central, né? Ele fica literalmente no meio da Bíblia, mas entendendo que o tema central dos salmos também é falar sobre Jesus, mesmo que Jesus ainda não tivesse nascido na época que os salmos foram escritos, mas eles falam sobre Jesus. E aí uma curiosidade, que aí a gente vai entrar no ponto 1, que é Jesus falou os salmos, é que vocês sabiam que há 360 citações do Antigo Testamento no Novo Testamento? E desses 360, um terço fala sobre os salmos? Vocês sabiam disso? É muita coisa, né? E aí, não é à toa, né, que Jesus, ele é citado nos Salmos, né, através de profecias e tudo mais, mas Jesus, ele também cita bastante os Salmos, enquanto ele ensinava, enquanto ele falava, ele fala bastante dos Salmos. E aí, Jesus, ele utilizou dos Salmos em diversas situações, né, quando ele foi falar do cumprimento das profecias, ou para expressar os sentimentos e para se afirmar também como o Messias esperado, né? E aí no Salmo 22:1, que também acho que teve em alguma das nossas devocionais, ou estava em alguma das nossas leituras. No Salmo 22:1, foi escrito por Davi, né? E aí Davi vai fazer uma pergunta. E diz assim, o versículo 1 do Salmo 22: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras de meu bramido? E aí vocês se lembram quando a gente escutou isso no Novo Testamento? Quando a gente escutou essas mesmas palavras do início do versículo 1 do Salmo 22? Pois é, foi com Jesus. Quando Jesus ele estava lá na cruz, ele disse essas mesmas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? E aí, Davi ele não escreveu isso para que Jesus usasse na cruz. Davi escreveu isso porque era o que ele estava sentindo. Mas qual é a certeza que a gente tem? Que Deus ele está conosco em todos os momentos. Davi ele poderia até estar se sentindo assim, mas Deus não tinha desamparado ele. Deus continuava com ele. Muito diferente do que aconteceu com Jesus lá na cruz.
Jesus na cruz, ele estava carregando todos os pecados da humanidade. Então Deus realmente não estava ali com ele. Deus tinha desamparado realmente Jesus quando ele estava ali na cruz, porque Jesus se fez maldição por nós e Deus não poderia estar ali. E aí, Jesus também, ele cantou os salmos, né? Ele, como a gente falou, os salmos, eles eram cânticos, né? Então eles eram cantados, né? Na sua maioria. E aí você consegue imaginar Jesus fazendo isso, cantando os salmos? Tenta se teletransportar, pensar lá naquela época, na época que Jesus estava ali, lá ensinando, quando ele estava junto dos discípulos, ele cantando os salmos. Consegue imaginar isso? E aí Jesus, ele foi ensinado a ter a palavra na mente dele e no coração dele. Os pais dele, né, isso era um ensinamento muito forte lá para os judeus, né, de que os pais tinham que ensinar sobre a palavra, sobre a lei, né? Então Jesus, ele foi criado assim também. Então ele tinha guardado na mente dele, no coração dele, toda a palavra. E aí ele cantou, né, durante ao longo da sua vida, ele cantava os salmos também. E aí, em um trecho que está lá em Marcos 14, 26, vai dizer que ele, junto com os discípulos, cantaram, né? E aí, nesse momento, foi no momento da última ceia, né? Quando Jesus, ele reúne seus discípulos, ele parte o pão, ele serve o vinho. E aí é o último momento em que eles estão ceando, e aí após isso, eles cantaram. E aí lembra que esse período, né, que a gente conhece como a Páscoa e tudo mais, os judeus, eles comemoravam a Páscoa também, né? Que foi quando a saída do povo de Deus lá do Egito, isso era a Páscoa para os judeus. O que para nós aqui a Páscoa, né, se transformou na morte e ressurreição de Jesus. Então, tinha salmos que eram propícios para se cantar nesse momento, para encerrar a celebração da Páscoa. E aí, provavelmente, deve ter sido do Salmo 115 ao 118, algum desses que pode ter sido que Jesus e os seus discípulos cantaram ali após cear a última ceia. E aí, além disso, Jesus, ele também ensinou através dos salmos. E aí a gente vai ler a passagem de Marcos 12, do 35 ao 37. Marcos 12, do 35 ao 37. É isso mesmo? Isso, Marcos 12, do 35 ao 37. E aí diz o seguinte: Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E aí, como é que era possível Davi chamar o Messias de seu Senhor? Tenta entender aí por o longo período de tempo entre o rei Davi, lá quando ele viveu, e até o momento que Jesus veio à Terra, né? Então, tem muitos anos aí nesse período. E aí, Jesus ensinou, né, que o Messias não é somente filho de Davi. A gente costuma falar, muitas das músicas, a gente fala raiz de Davi, filho de Davi, né, que vem da descendência de Davi. Isso era uma profecia e realmente era, porque Jessé, gente, Jessé é mesmo, é isso? Ele era descendente, ele era da linhagem de Davi, o pai de Jesus, aqui na Terra. Mas que aqui o Messias não era somente o filho de Davi, mas sim o filho de Deus e assim Senhor de Davi. Com esse menino, a multidão ficou com esse ensino. A multidão ficou maravilhada com Jesus, que a gente viu ali no verso 37. Mas o mesmo não se podia dizer de quem? Dos fariseus, né? Que estavam sempre ali de butuca, ouvindo o que Jesus falava e sempre murmurando e já armando contendas para isso. E aí o ponto 2 da nossa lição vai dizer o quê? Salmos que falam de Jesus, que foram, a gente leu alguns durante essa semana, desses salmos, né? Que falam sobre Jesus. E aí a gente vê que os salmos são realmente, aqueles salmos são realmente escritos pensando, né, no Messias, no que viria para salvar o povo e tudo mais.
E aí, Jesus ele falou isso aos seus discípulos depois da sua ressurreição. E aí a gente lembra lá o contexto como é que estava, né? Jesus tinha sido morto na cruz e os discípulos ainda não tinham, né, se lembrado das palavras de Jesus que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Os discípulos eles estavam terrivelmente tristes, abatidos, pensando que tinha chegado o fim, que o líder deles, o mestre deles, estava morto. E aí começou-se, né, ao terceiro dia começou-se a espalhar, né, os burburinhos, a notícia de que o túmulo estava vazio, de que Jesus estava vivo. E essa notícia para os discípulos, para alguns deles, parecia boa demais para ser verdade. Eles não estavam acreditando naquilo, que aquilo estava acontecendo. Eles não se lembravam do que Jesus tinha falado. E aí então o Messias ressurreto apareceu para os discípulos. E aí eles estavam, né, se sentindo abatidos, tristes, sofrendo, pensando somente na morte, esquecendo, né, do que Jesus tinha dito, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E aí, quando Jesus apareceu, ressurreto aos seus discípulos, e aí, enquanto eles estavam comendo um peixinho assado, né, Jesus disse uma coisa para eles, né, que o tio Van costuma falar muito, ele falou essas palavras até em uma das devocionais da semana. E aí Jesus fala para ele que toda a escritura testemunha sobre mim. Eu sou o propósito da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. E aí Jesus, né, ele é o tema dos salmos. E mais do que isso, ele é o tema de toda a escritura. A Bíblia, né, ela não é uma coleção de várias histórias que juntou e deu o livro da Bíblia. Não. Sim, ela tem várias histórias, mas o tema principal sempre vai se referir ao Senhor Jesus. E aí eu não sei quem de vocês... Eu assisti uma vez um filme, e aí esse filme ele tinha vários núcleos, né? Quando a gente fala nesse negócio de filmagem, tu tem os núcleos, né? Um núcleo aqui, tinha um casal protagonista aqui, outro casal aqui, outro casal aqui. E, né, nenhum deles eram relacionados. E aí eu sei que eu assisti esse filme sem entender bolufas. Não entendia nada. Como é que se interligar isso daí? Não entendi nada. A Bíblia não é dessa forma. Sim, a gente tem tem histórias lá do lado de Moisés, de Abraão, de Davi, de Daniel, mas tudo isso vai se dirigir para apontar para o Senhor Jesus. E aí a gente vai ler um texto que está lá em Efésios 1, do 7 ao 10. Efésios 1, do 7 ao 10. E aí diz o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, o que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que pusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E aqui, nesse último versículo, tem uma palavrinha muito importante, que é convergir. Você sabe o que significa essa palavra? E aí, convergir significa dirigir-se para um ponto comum, para uma mesma conclusão ou um mesmo resultado. Ou seja, o propósito de Deus é que você e eu possamos encontrar a Cristo quando lemos a sua palavra. Encontramos a Cristo quando lemos as Escrituras. E aí aqui vai dizer, na lição, que o cristianismo não é apenas uma coleção de ensinamentos. O cristianismo é primária e essencialmente um relacionamento com uma pessoa. E que pessoa seria essa? Hein? Sim, é um relacionamento com Deus e Jesus. Exatamente. Então, toda a Escritura, ela vai convergir para esse ponto comum que é o Senhor Jesus. E aí o ponto 3 da nossa lição diz o quê? Minha vida fala de Jesus. E aí, do mesmo modo que as Escrituras convergem para Cristo, a nossa vida também tem que convergir para Cristo. E aí, o que seria ter uma vida que converge para Jesus? E aí, como a gente pode fazer isso? E aí a resposta é muito simples, seguindo o exemplo de Jesus. E aqui vai se dividir em 3 pontos. Na letra A, Jesus ele tinha os salmos e as escrituras na mente e no coração e nos lábios.
E nós temos que ser assim também. Em uma das nossas lições que a gente estudou sobre o Salmo 119, e ele em sua maioria ele vai falar da palavra de Deus, do zelo pela palavra, de o quão importante é ter a palavra na mente, no nosso coração, é aqui. Jesus também fazia isso, como a gente falou no início. Jesus ele tinha a palavra guardada, gravada nele, porque ele foi ensinado a isso, e além dele ser o próprio Deus, né? Então ele sabia, ele falava com propriedade do que a palavra falava. E nós também temos que ser assim. Nós temos que estudar a palavra, tê-la na nossa mente e no nosso coração. E aí a gente fala, tem um versículo, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que a gente pode fugir de pecar? Nós vamos pecar, porque nós somos humanos e enquanto estivermos aqui nesta terra, nós iremos pecar. Mas temos que sempre buscar nos aperfeiçoar, é o processo de santificação, né? A gente tem que buscar cada vez mais a leitura da palavra, a meditação da palavra, para que ela possa ficar entranhada, gravada dentro de nós. E aí quando surgem determinadas situações, vai dar aquele estalinho na gente, assim, a gente vai lembrar do versículo. A gente nem vai entender como é que eu lembrei disso? Mas é porque você estudou e aquilo vai estar guardado dentro de você. É igual quando a gente vai estudar na escola, quando a gente tem uma prova para fazer. Não vai pensar que vai descer uma revelação assim do alto e você vai gabaritar uma prova que você nem pegou no livro para estudar. Não vai contando com isso, não. Mas se você se dedicou, se você passou o seu tempo estudando aquele conteúdo, pode ter certeza que mesmo que lá na hora da prova, você vai lembrar. E é a mesma coisa aqui. E aí, a letra B. Jesus, ele tinha um relacionamento íntimo com o seu Pai. E aí, Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, ele não abriu mão de ter momentos, e foram muitos momentos, de intimidade, de oração com Deus. Ele ia para lugares desertos para orar. Ele, por vezes, passava a madrugada toda orando. Outras vezes, se levantava cedo para orar. Orava sozinho, orava com seus discípulos. Isso daí tem que ser um costume para a gente. Porque a oração é o quê? A gente conversar com Deus. A gente vai falar para Deus, vai render glórias a Ele, vai falar para Ele tudo que a gente tem sentido, tudo que a gente tem necessitado, vai agradecer por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. E aí, como é que a gente vai escutar de Deus se a gente também não lê a palavra? É aquela coisa, a oração você vai falar com Ele e Deus vai falar contigo através da palavra. Entendeu? É um relacionamento, uma conversa. Por exemplo, eu estou falando com vocês e aí vocês estão escutando e depois vocês vão falar comigo. É destinatário remetente, tá? E aí a letra C. Jesus se submetia à vontade de Deus, mesmo quando ela era difícil e exigia sacrifícios, como foi ele vir à terra, né, ele deixar toda a sua glória para vir de forma tão humilde como foi, e também na sua morte. No entanto, quando Jesus ele estava orando, ele se afastou dos discípulos, ele estava lá no Jardim de Getsemane, e aí ele estava orando, né, conversando com Deus, ele chegou a pedir para que, se fosse possível, que Deus afastasse todo esse sofrimento que ele teria que enfrentar. Mas aí depois ele vai dizer uma coisa muito importante também. Mas, contudo, se faça o quê? A tua vontade, Deus, não a nossa, porque a gente é falho. A nossa mente é falho, a gente peca, a gente é limitado. Mas Deus, ele tem a visão ampla das coisas, ele sabe o que está ali além da curva. Então, a vontade dele vai ser sempre soberana sobre nós. Nós temos que reconhecer isso e não ficar murmurando, reclamando, tá? Porque a gente tem esse costume de ficar murmurando, ficar reclamando, então isso não é legal. Então a gente tem que entender que a vontade de Deus é soberana sobre nós e Ele vai fazer o que Ele planejou, o que já estava escrito é o que vai ser cumprido. E a gente não deve ficar murmurando, a gente tem que se submeter à vontade de Deus. E aí, aqui já no finalzinho ele vai dizer aqui, que a gente não tem como fugir, não temos como fugir. O Evangelho exige de nós uma resposta. Não dá pra a gente estudar tudo que a gente estudou nessa lição e deixar lá guardadinho lá na gaveta. Nada disso. Tem que ocorrer uma transformação em nós, porque a gente aprendeu tantas coisas, a gente foi para tantos
Vimos tantos ensinamentos ricos aqui e a gente não pode ficar guardando isso só para nós. Tem que ocorrer uma mudança em nós e a gente tem que passar isso à frente. E aí, pensem no lugar que Jesus ocupa na vida de vocês. Ele é o ponto central da vida de vocês ou ele está lá na periferia? Ele está lá escondido. Pensa nisso, tá? Tem que ocorrer uma mudança em nós, tá bom? E aí o pit stop vai dizer o seguinte: estamos chegando ao fim de um musical e poética série de estudo, mas não para por aqui. É somente um começo. E aí os salmos, eles são canções de Jesus, cantadas por ele, mas não apenas isso. Quando entendemos que Cristo é o tema de salmos, os salmos nos levam a adorá-lo. Lemos e cantamos os salmos para Jesus. E aqui na lição ele vai fazer um textinho interligando todas as nossas lições aqui, a playlist da Bíblia. E aí esse textinho diz o seguinte: Salmos é a playlist da Bíblia. E nós, os cristãos, com o auxílio dos salmistas, podemos adorar ao Senhor, lição 2, e conversar diretamente com Ele, lição 4. Em oração, apresentamos-lhes nossos lamentos e petições, lição 5. Agradecemos quando Ele responde nossas orações, lição 9. E temos a certeza do perdão, lição 8. Celebramos e adoramos ao Senhor na casa do Senhor, lição 11. Cristo é a fonte da nossa confiança, lição 6. É o nosso pastor, lição 3. E o Senhor de tudo, lição 13. A palavra é sobre ele, por isso devemos nos apegar a ela de todo o coração, lição 10. Até os salmos que incluem as imprecações que a gente estudou, lição 12. Encontramos cumprimento em Cristo, pois clamam pela justificação dos justos e pelo juízo dos ímpios. E esse textinho ele faz um resumão de todas as nossas lições. Eu espero que vocês tenham realmente aprendido todas as lições que tivemos durante a lição, a playlist da Bíblia, que vocês guardem ela no seu coração e principalmente que vocês coloquem em prática, que isso tenha sido feito a diferença na vida de vocês e que vocês possam propagar tudo que vocês aprenderam, tá bom? Então a gente vai orar agora encerrando. Espero que vocês estejam bem. Tô com muita saudade de vocês, tá bom? E vamos orar agora agradecendo, tá bom? Senhor, muito obrigado a Deus, porque o Senhor falou conosco através desta lição e através da Tua palavra. Ó Deus, podemos aprender, ó Deus, que toda a Escritura, ela converge unicamente para Cristo e ela testifica, ó Deus, de Jesus. Ela não são livros soltos, ó Deus, ela tem toda a finalidade de convergir em Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é soberano sobre nós, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, a fazer sempre a Tua vontade e nos submeter à Tua vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Tchau, adolescentes. Fiquem com Deus.